Graças a Deus. Irmãos, podeis assentar. Nós estamos no sexto domingo, como eu disse, no início, sexto domingo da Páscoa. Lembrando a ressurreição de Cristo. Com toda a liturgia de hoje, como está cessando de nós as lembranças das aparições de Cristo. E a liturgia nos leva a um momento em que Cristo estava reunido no cenáculo, que é uma sala que foi escolhida por Ele para os últimos momentos com os discípulos. Nós estamos, a leitura do Evangelho de hoje foi no capítulo 14, quando estudamos esse texto de João, o livro de João, do capítulo 13 ao capítulo de número 17, nós chamamos ele de Evangelho de despedida. É um momento denso em que Cristo precisa dar as suas últimas orientações. Você deve recordar uma pessoa, um pai de família, uma mãe de família, antes de viajar, orientando seus filhos. Não esqueça disso, faça aquilo, tranque aquilo, arrume aquilo. É importantíssimo esse momento. Você vai fazer uma viagem, você chama aquela pessoa, olha, precisa fazer isso, 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 isso. Se não fizer, quando chegar, a casa pode ter pegado fogo. Mais ou menos isso. Mais ou menos essa ideia de importância. Então, quando nós estamos nesse evangelho de despedida, do capítulo 13 ao 17, ele é um pouco circular, espiral. Como uma espiral. Cristo ele vai falando e vai retornando, batendo na mesma tecla, dando ênfase a certas coisas. Se você tiver a oportunidade de ler esses capítulos depois, você vai ver que ele vai e volta, vai e vai retornando, preocupado com os discípulos. Nesse momento, é um momento importante, mas a sombra da crucificação já paira. Cristo já sabe que em alguns momentos será preso, levado, ele vai até daí, ele vai para o Monte das Oliveiras e é preso. Então, ele já está sabendo o que vai acontecer dali a pouco, mas ele está preocupado com os discípulos. Como eles vão reagir a isso tudo? Como eles vão encarar a morte do mestre deles? Será que eles vão permanecer fiéis? Será que eles continuarão ou abandonarão o projeto do reino de Deus? E era momento de falar, de deixar coisas supérfluas e falar aquilo que era essencial e mais importante. E também fazê-los entender que apesar da morte, ressurreição, ascensão, eles tinham que continuar tendo comunhão com Deus. Deus não os abandonaria, Jesus não os abandonaria. Era preciso continuar tendo comunhão com os seus discípulos. Então vemos Cristo falando no verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Vamos nessa primeira parte, nessa parte A. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Repita comigo, se você puder. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Só até aí. Guarde isso no seu coração. Nós vemos aqui, a primeira coisa, a fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade, respeito à palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar aquilo que nós chamamos de palavra de Deus. A primeira coisa, Cristo, ele é a palavra de Deus encarnada. João diz que ele é o verbo, é a expressão de Deus. Todas essas coisas que Cristo nos ensinou estava escondida desde toda a eternidade. E então
ele é enviado, o próprio Cristo, ele é enviado, e tudo aquilo que ele fala é revelar o Pai. É mostrar para nós quem era o Pai, quem era o Filho e quem era o Espírito Santo. Ele é a expressão, ele é o verbo, ele é aquele que expressa quem é Deus. E é interessante, depois eu vou destacar isso, mas a palavra de Deus, para que o homem a entendesse, precisou se tornar semelhante a nós. E a palavra, a segunda face dessa palavra, que são as Escrituras, precisou também que Deus viesse ao homem e soprasse ao homem a palavra de Deus. Então Agostinho ele fala disso em um dos seus comentários, que tanto Cristo é a palavra, como as Escrituras são a palavra, e as duas precisaram se fazer semelhante dentro do homem, tiveram que vir em forma humana. Deus poderia dos céus declarar e alguém anotar, mas ele não fez assim, ele soprou dentro do homem. E a segunda pessoa da Trindade não veio em forma de Deus, ele veio em forma de homem. Não é assim? Então Agostinho ele destaca isso. Hebreus capítulo de número 1, verso 1 e 2 diz: muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas, mas nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então ele é a palavra de Deus. E como eu disse, as Sagradas Escrituras também são palavra de Deus, porque elas foram inspiradas por Deus, foram escritas sob a moção de Deus. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então a Escritura, ela é escrita por nós, para instruir, refutar, corrigir, educar na justiça, para que o homem seja perfeito e qualificado em toda boa obra. Eis aí o objetivo da palavra de Deus, para que o homem seja perfeito. Então Deus quer de nós perfeição. Deus não quer de nós uma vida assim, mais ou menos. Deus não quer de nós assim uma vida medíocre. Deus quer de nós perfeição e qualificação para toda a boa obra. Irmãos, a palavra de Deus, que é tanto o próprio Cristo como as Escrituras Sagradas, ela nos indica o que nós devemos crer, ela nos indica o que nós devemos fazer e ela nos indica o que nós devemos evitar. Como ela é feita para o aperfeiçoamento, não basta somente crer. Crer, é preciso crer? É preciso crer. Mas não basta somente crer, porque você tem que ser perfeito. Então você tem que crer e você tem que fazer. E você tem que evitar. Crer, fazer e evitar. Crer na palavra escrita e contida no Evangelho. E nós não cremos somente na palavra escrita, nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo ele é baseado não numa ideia, ele não é ideologia. Às vezes as pessoas se confundem e querem comparar. Não, cristianismo é baseado numa pessoa, na pessoa de Jesus. Há alguém que veio em carne e osso, falou, deixou exemplos, ensinou, deixou discípulos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi visto por dezenas de pessoas, subiu ao céu e disse que um dia retornaria. O cristianismo ele é baseado numa pessoa, então precisamos ter relacionamento com esta pessoa. É preciso crer, é preciso praticar aquilo que Cristo deixou, e é preciso evitar aquilo que a palavra de Deus condena, que é a desobediência.
Tudo que precisamos fazer está escrito na palavra de Deus. Nas orientações, o que precisamos fazer. E tudo aquilo que é contrário à palavra é pecado. E o pecado conduz à morte, conduz a aprisionamento, conduz a estar submetido ao reino do inimigo, ao reino das trevas. Se queremos estar no reino da luz, precisamos crer, fazer e evitar aquilo que a palavra de Deus ensina que nós devemos evitar. Veja bem, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus, ele lembra que amar a Deus não é algo platônico. Olha, muitas vezes as pessoas têm esse sentimento assim: eu amo tanto a Deus, amo tanto, eu amo demais, e é só algo, uma expressão, eu amo o que Ele fez por mim. A pessoa acha tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, só que Cristo vai um pouquinho mais fundo do que isso. Esse amor que eu tenho, eu devo expressá-lo em atitudes. Não basta somente eu crer, eu tenho que fazer. É aquele que guarda a minha palavra. Quem me ama é aquele que guarda a minha palavra. E a palavra é para fazer-nos perfeitos e qualificados para as boas obras. Amém? Então, isso é amar a Deus. Amar a Deus está ligado a praticar a palavra. Amar a Deus não é um sentimento somente. Amar a Deus é um compromisso de vida. É um compromisso diário. Como diz um teólogo chamado M. Ollier, isso já é muito falado. Quando vamos tomar uma atitude, qualquer atitude que seja, o que Cristo faria nessa mesma situação? Como Cristo agiria nessa mesma situação? Isto é ser cristão. E o coração? Qual a minha intenção em cada atitude que eu tomo? Agora, eu estou pregando para a minha glória ou para a glória de Deus? Quando eu faço qualquer coisa, é para eu me aparecer ou para a glória de Deus? Qual é o coração de Cristo? M. Ollier diz que vocês têm que estar atentos a Cristo nos olhos, no coração e nas mãos. Nos olhos é o que Cristo faria nesse momento. No coração é qual é a minha intenção por trás disso. Existe uma segunda, uma terceira intenção? E nas mãos é a minha atitude, a minha disposição de fazer, de praticar as obras que Cristo nos ensinou a fazer. Com insistência, acordando, pensando em fazer. Senhor, hoje eu vou fazer a tua obra, as boas ações que tu deixou para mim na tua palavra. Estar com Jesus nas mãos, sempre fazendo aquilo que Ele nos orienta. Esse é o padrão, isso é guardar a palavra de Deus. Cristo nos ensina nesses momentos cruciais, em que Ele já está deixando os seus discípulos para subir ao céu, que é necessário fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade. Eu poderia comparar a uma casa em que Deus está passando de rua em rua e Ele olha para aquela casa em que Ele pode entrar. Aquela pessoa que está na frente da casa e abre as portas da casa e está receptivo a Deus, é a pessoa que guarda, pratica a palavra de Deus e evita desobedecer aquilo que Deus instruiu. É a pessoa que abre as portas e diz: Senhor, venha morar nesta casa. Venha morar, venha entrar, venha fazer morada nesta casa. Não é só dizer, não é só sentimento, mas é a pessoa que pratica esta palavra. E aí eu pergunto, como é que cultivamos a nossa comunhão com Jesus Cristo e com o Pai? Como nós temos cultivado esta comunhão? Será que temos procurado realmente no dia a dia
escutar Jesus, escutar a sua palavra, entender a palavra, acolher as propostas, ir após Jesus, obedecer às suas orientações que estão escritas aqui? Como nós temos demonstrado esse amor a Deus? Ou queremos demonstrar o amor a Deus somente em palavras? Senhor, eu te amo tanto, tu é lindo, tu é maravilhoso. Só em palavras? Só de aparência? Cristo, nesse momento crucial, Ele está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Devemos, eu e você, guardar a palavra de Deus. Guardar significa não só concordar. Guardar significa praticar a palavra. Praticar aquilo que Ele nos ensinou, por mais difícil que isso seja. Se não tenho força ainda para guardar tudo aquilo que Deus me orientou, peço graça a Deus, peço auxílio a Deus, peço misericórdia a Deus por conta da minha natureza, que é tão dura e é tão desobediente, para que eu possa ser favorável, para que eu possa juntar a minha vontade à vontade de Deus, para que eu possa agradá-lo. Sejamos fiéis à palavra de Deus. Isto é o que nós devemos fazer. Isso é o que nós devemos fazer. E o que Deus fará? Nesse diálogo, Ele diz no verso 23, na parte B. Parte A: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai, agora sim, parte B, o que Deus fará? E meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. E o que Deus fará? E meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. No verso 26 ele diz: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele irá ensiná-los todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Nós vimos o que nós devemos fazer e agora nós vamos pensar sobre o que Ele fará. O meu Pai o amará e nós viremos até esta pessoa e faremos nele morada. Aquele que guarda a palavra, aquele que pratica a palavra, aquele que demonstra que ama a Deus, não só da boca para fora, não só de aparência, não só aparentando ser fiel a Deus, mas sendo de fato fiel a Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo farão nesta pessoa morada. Esta pessoa será como um templo do Deus vivo. Deus estará misticamente presente na vida desta pessoa que anda em graça, que anda na presença de Deus. Olha o que a palavra diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Aquele que guarda a palavra de Deus se torna templo do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebeste de Deus e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Fazemos algo e Deus também faz algo por nós, mas sem esquecer que quem fez primeiro foi Deus. Porque o amamos? Porque Ele nos amou primeiro, não é assim que a palavra fala? Amamos porque Ele nos amou primeiro. E então, amando-o, cumprindo a sua palavra, Ele faz morada dentro de nós. Ele está presente dentro daquele que guarda a sua palavra. Isso é uma coisa óbvia. Se você faz tudo aquilo que Deus te orientou a fazer, você está com Deus e Deus está em você. Se você está disperso, longe de Deus, faz tudo o contrário daquilo que Ele te orientou a fazer,
você mesmo fechou as portas para ele. Isso foi uma coisa sua. Mas se você está disposto a todos os dias ter Cristo nos olhos, como eu disse, o que Cristo faria agora nesse momento? No coração, qual é a intenção do meu coração? É para a glória de Deus? É para a salvação das almas? É para o bem das pessoas? Ou é para o meu interesse? Ou é para que eu aparente ser uma pessoa muito religiosa, aparente ser uma pessoa de muita fé, no coração e nas mãos, sempre praticando a palavra de Deus? Deus fará morada em você. A Trindade Santa fará morada em você. E nós temos uma segunda promessa, que é também na Eucaristia, que Cristo pessoalmente está presente na Eucaristia, está presente veladamente na substância do pão e do suco de uva. Este é o meu corpo e este é o meu sangue, que eu darei por amor de vós. Ele está presente aqui. Ele está presente. Quando esses itens forem consagrados, parece pão, tem gosto de pão, cheiro de pão, mas é a carne de Cristo. Tem gosto de suco de uva, mas é o sangue de Cristo. É a graça de Cristo aqui, nesses elementos, para nos alimentar espiritualmente. Para nos alimentar. Por isso que quando nós participamos da Santa Ceia, devemos ter total reverência. Total reverência. Estamos consumindo a presença mística de Cristo dentro de nós. Deus mesmo dentro de nós nos alimentando para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que é usada aqui no verso 26, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai me enviará em meu nome, irá ensiná-los todas as coisas. O Paráclito significa conselheiro, se traduz por advogado, se traduz por mestre, se traduz por consolador, é aquele que está no dia a dia. Cristo estava indo para junto do Pai, e agora? O que os discípulos iam enfrentar algo muito grande, o Espírito Santo estaria com eles. Irmãos, nesta caminhada aqui na terra, eu sei que cada um aqui tem uma luta, tem desafios, enfrentamos obstáculos, enfermidades, problemas na família, problemas em nós mesmos. Será que estamos sozinhos? Será que Deus foi para junto do Pai e nos abandonou à própria sorte? Não é isso que ele diz. Ele diz: aquele que guarda a minha palavra, o Pai e eu faremos nele morada, e o Espírito Santo, o Consolador, o Mestre, o Advogado, estará com ele, fazendo lembrar todas as orientações de Jesus, irá ensinar todas as coisas, fazer recordar o que vos tenho dito, e estará com vocês em todos os momentos. Então, lembrando novamente daquela ilustração que eu trouxe da casa, que abre as portas para Deus, aquele que abre as portas, o Espírito Santo de Deus está morando ali dentro. O Pai está morando na vida daquele que guarda a palavra de Deus. O Espírito Santo e o Filho estão ali dentro, fazendo morada, habitando, falando, orientando, corrigindo, fortalecendo, chamando a atenção, puxando a orelha, dando ânimo. Não, levanta, vai, continua. Eu estou contigo. Nós lemos em Apocalipse capítulo 21, que um dia todas as coisas serão feitas novas. É para lá que nós estamos caminhando. É para junto de Deus, e você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está nos dando força para falar neste momento. O Espírito Santo de Deus está te capacitando para ouvir nesse momento. O Espírito Santo de Deus está consolando o teu coração nesse momento. O Espírito Santo de Deus me inspira a falar que eu não estou só e você também não estará só. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa os embates, não importa a morte, não importa a doença, não importa os desafios, Ele estará com você em todos os momentos. Creia nisso, creia na palavra de Deus. Como eu disse, não somos baseados em uma ideologia,
nós conhecemos o nosso Deus, Ele habita em nós. Cremos numa pessoa real, Jesus Cristo, e precisamos ter comunhão com Ele, e o Espírito Santo de Deus está a nos ensinar, está a nos recordar, e está conosco. É essa presença que cuida de nós. O Espírito Santo nos fará recordar tudo o que o Pai nos ensinou. Meus irmãos e irmãs, será que nós temos escutado o Espírito Santo de Deus? Sabe quando estamos assim fazendo aquela coisinha que parece tão inocente, parece, Deus, isso aí não tem nada não, acho que não tem nada de errado nisso não. Aí você começa a sentir, não, mas não faça isso. É o Espírito Santo ensinando. Não faça isso, é esse Espírito do Deus que é santo habitando em nós. Quando nós fazemos algo errado, Ele nos corrige. Quando estamos assim desanimados, e aí vem aquele pensamento, faça uma oração, continua, não desanima, continua a caminhada. Irmãos, é melhor, apesar de todas as lutas que nós temos aqui, estar na presença de Deus do que distante dEle. Apesar de todas as lutas. Luta ninguém vai deixar de passar aqui. Mas antes, estar com Deus do que sem Ele. Estar na presença dEle do que sem Ele. Como disse o matemático, se Deus não existir, tudo bem. Você teve a vantagem de viver uma vida correta e honesta. Agora, se Ele existe, ainda que você jamais tenha visto, e você viveu como se Ele não existisse, no final, tu estará distante para sempre. Tu estará para longe dEle para sempre. Então, vale a pena estar na presença de Deus. Temos coragem de seguir as orientações do Espírito Santo de Deus? Eu sei que é difícil, muitas vezes. Será que nós temos coragem de enfrentar as lutas nós mesmos para fazer a vontade de Deus? O Espírito Santo é a memória viva de Jesus Cristo. Ele sempre será o seu mestre, o seu guia, o seu consolador, aquele que vai te confortar, ainda que todas as pessoas te abandonem, ainda que todos os homens virem as costas para você, Deus sempre estará com você. Ainda que você seja rejeitado, perseguido, perseguida, mal compreendida, mal compreendido, o Espírito Santo de Deus sempre estará te dando uma outra oportunidade, sempre estará te falando, eu te amo. Não desista, não desanima, levanta a cabeça, eu estou com você, vamos continuar, você vai ser vitorioso, vitoriosa. Sempre o Espírito Santo vai estar falando isso. Então, queridos, vamos guardar a palavra de Deus. Guardemos a palavra pela fé e também pelas obras. Deus habita em nós. Consideremos sempre o nosso corpo templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que tratar o nosso corpo com dignidade que ela merece, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Tenhamos cuidado para não ofendermos aquele que habita neste templo. Tenhamos que ter muito cuidado para que nós possamos sempre glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém?